Mais cedo, o Márcio Gomes falava sobre aquelas comunicações do Papa Francisco com a igreja lá de Gaza, a única igreja católica de Gaza. Em alguns momentos, essas comunicações foram até diárias. Existe até um vídeo que a gente mostrou aqui na CNN nos últimos dias, do Papa Francisco perguntando o que o líder religioso local tinha comido. Quer dizer, era uma conversa tão corriqueira que eles se perguntavam até isso. Falavam, olha, o que vocês comeram hoje, né? Claro, é evidente a preocupação também do Papa com a questão da segurança alimentar em Gaza, em meio a essa guerra de Israel. Mas era algo, sim, que sempre mantinha o contato. E, de forma geral, o Papa Francisco sempre prezou pelo diálogo, né? Então, quando a gente vê líderes conversando, essa é uma das mensagens que o Papa sempre prezou, né, Railson? E também, Diego, ali recordar, Francisco, na sua última visita à Basílica de São Pedro, aquela imagem, ele Sim. sem os paramentos, ele visita o túmulo de Pio X e de Bento XV. Quem são esses? Pio X, o que sofreu e rezou com os horrores da Primeira Guerra, né? E Bento XV, que também pediu, também trouxe ali no seu ministério, sofreu com conflitos e pedia pela paz. Então é uma visita bastante significativa, ele que também termina o seu pontificado pedindo pela paz, clamando pela paz. Pedindo pela paz, atuando de forma ativa em busca de uma solução para os conflitos em andamento no mundo. Aqui o destaque para o conflito em Gaza e guerra na Ucrânia, onde inclusive ele enviou nomes da igreja para atuarem diretamente na busca por uma solução para o fim dessas guerras que estão ainda em andamento. E também destaque, Railson, quando olhamos para os 12 anos do pontificado de Francisco, para a pandemia do Covid-19, com uma das homilias mais marcantes da história da Igreja Católica, quando o Papa Francisco faz menção àquele momento de desesperança que o mundo vivia. Aquela imagem que provavelmente daqui a alguns anos, ou sempre que mencionarmos as imagens do século XXI, sem dúvida essa estará presente na lista, ele adentrando na Praça de São Pedro, vazio. No mesmo local onde foi realizado o funeral dele, né? O caixão colocado bem naquele caminho que leva até aquele altar central do lado de fora da Basílica. É uma imagem muito simbólica, né? Se a gente lembrar daquele momento dele subindo sozinho os degraus, na verdade não são degraus, mas é uma subida ali Foi preparado aquele altar provisório, né? E nessa mensagem do Papa, naquele março de 2020... 27 de março de 2020. 27 de março. Eu não vou conseguir repetir ipsis mas ele diz algo mais ou menos assim: nós continuamos tocando a nossa vida achando que o mundo estava saudável, mas não, nós já estávamos doentes e agora essa doença se agravou. Ele fazia referência à pandemia da Covid-19, mas o que ele queria dizer era o seguinte: nós tocamos a nossa vida como se nós não tivéssemos problemas para resolver. E agora vem a pandemia e dá esse grande chacoalhão. Então, isso é muito próprio também de Francisco. Fazer esse diagnóstico, ler o mundo dentro dessa dimensão. Olha, nós estamos sentindo isso, precisamos disso e apontar ali as soluções. Então, ele disse naquele dia, a pandemia é uma oportunidade para que a gente possa curar essas feridas que nós não estamos atentos a elas e estamos tentando levar a vida como se nada tivesse acontecido. Então, eu tenho aqui exatamente um trecho do que disse o Papa Francisco. Antes de irmos para o intervalo, relembrar o que foi essa homilia em 27 de março de 2020, ali no auge da pandemia de Covid-19, com a população mundial vivendo um lockdown. Ele relembrou a passagem da Bíblia em que os discípulos de Jesus se assustam com uma tempestade no mar, enquanto o líder dormia. Antes de acalmar a tempestade, Jesus questiona: por que temeis, homens de pouca fé? A fé começa quando nos damos conta de que precisamos de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos, afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas. A mensagem que Francisco trazia naquele momento em que o mundo vivia desesperança. E é assim que a gente vai para um rápido intervalo. Na volta falamos mais sobre esse legado do Papa Francisco. Te mostramos também as imagens ao vivo que chegam nesse momento da Praça de São Pedro,
ainda tomada de fiéis, cerca de 250 mil pessoas que acompanharam bem de perto essa despedida ao Papa Francisco e também a movimentação nos arredores da Basílica de Santa Maria Maggiore, onde foi sepultado o corpo de Francisco. Imagens ao vivo nesse momento em Roma.